Falar mais nada sobre aquele jogo de ontem, mas tem algumas coisinhas aqui que eu quero pontuar. Eu vivi para ver o Corinthians, o torcedor corintiano torcendo para o Racing ganhar do América de Cali ontem, porque simplesmente os nossos jogadores, o nosso time não entrou em campo para jogar bola. E, cara, eu quero pontuar uma coisa aqui também sobre o Memphis. Eu sei que a gente tem que apoiar, tem que aplaudir, tem que falar, ele é um cara bom, ele é um cara que joga bola, mas ontem e alguns outros jogos que a gente pode ver dele com a camiseta do Corinthians, o que ele tá fazendo? Ontem ele foi um cara que não conseguiu acertar nada, cobrou dois negócios lá horroroso, que tinha o segundo pra mim naquela área do pênalti, aquele lance lá da área do pênalti, era o Garro que deveria ter cobrado aquele lá, mas tá tudo bem. Eu acho que pra muita gente não se pode criticar o Memphis Depay, não pode criticar ele de maneira alguma, porque pra muito torcedor é normal você pagar 4 milhões pra um cara que consegue resolver jogos contra o Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá, mas tipo assim, dando um exemplo, contra times pequenos, um cara que ganha 4 milhões de reais, pra mim, ele tem que entrar em campo, ele tem que ralar, ele tem que jogar, ele tem que suar, ele tem que dar o melhor, ele tem que ser o melhor jogador da partida, mesmo quando o time vai tá um lixo, tá uma merda. E pra mim, ele não tem sido esse cara decisivo que ele é pago pra ser. Muitos jogadores do Corinthians andam entrando em campo como se eles fossem um assalariado que ganhasse R$ 1.500, né? Tipo assim, como se eles fossem um CLT da base ali do Brasil, ganhando R$ 1.518 por mês, trabalhando, jogando bola 8 horas por dia. Tô dando um exemplo, tá, gente? Dá pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Então, assim, pra mim, Breno Biton, o que querem com esse moleque no Corinthians ainda? Parabéns aos envolvidos na renovação do contrato do Thales Mágico, que tá na hora de fazer uma mágica e desaparecer do Corinthians. O Angelério, pra mim, ontem fez uma das piores partidas dele com a camisa do Corinthians, assim, que não tem mais o que falar. O Romero, pra mim, foi um jogador a menos, foi nulo. Pra mim, ontem, o único jogador, um dos poucos jogadores que fizeram alguma coisa foi o Hugo, que quando ele foi exigido, apesar de ele ter tomado um gol, mas quando ele foi exigido, ele fez uma defesa ali que se não fosse ele, era pra ter tomado uns 3-0. E quando ele é exigido, ele é um cara que ajuda, assim, não dá pra ele defender todas, né? Porque o goleiro, pra mim, ele tem que ser o último caso. Então, quando ele é exigido, pra mim, ele faz sim o que tem que ser feito. Raniel ontem foi nulo, é um jogador que eu gosto do futebol dele. Se você for ver outros jogos dele lá antes, não é um mau jogador. O Angelé, assim, ele foi, estreou ali no Paulistão e morreu no Campeonato Paulista. Félix Torres, Kaká, Maicon, por mim, podia tudo botar dentro de um saco, assim, ó, e mandar fora do Corinthians. São caras, assim, que não tem o que fazer, não tem o que ser feito, tipo, não dá. De tudo pra mim é o que se passa na cabeça de Dorival pra olhar pro Maicon no momento que ele precisa resolver o jogo e falar, Maicon, entra em campo. O que ele achou que o Maicon iria fazer naquele momento? O Corinthians conseguiu perder de uma maneira horrorosa, de uma maneira ridícula pro time do Huracão, que não fazia questão nenhuma da Sul-Americana, os caras foi com o time reserva, que não fazia nenhuma questão, porque eles sabiam que ele já era desclassificado. E a gente conseguiu fazer o nosso pior futebol, ter o pior futebol dos caras que já são péssimos, horrorosos, porque o time é horroroso. E a gente conseguiu jogar pior do que eles. Aí é o que eu falei ontem no vídeo de ontem, que eu postei ele rapidinho depois do jogo. A gente é obrigado como torcedor agora a escutar o restante da semana, pá, acesso negado, e ficar calado, porque tá negado mesmo. Parabéns aos envolvidos, parabéns aos envolvidos. Será mesmo que o problema era Ramon Dias? Será mesmo que não foi precipitado, porque o cara tava com o desfoque até no gol, né? E todo mundo pedindo a cabeça dele ali. Mas assim, será que o problema do Corinthians é o técnico ou é o do Fabinho Soldado que conseguiu montar esse elenco horroroso, tenebroso, que continua insistindo em jogadores que não dá pra entender? Não, a gente olha pra situação atual do Corinthians hoje e pensa que o próximo